do computador. Fechado, então. Vou liberar aqui, pessoal. Valeu. Beleza. Tá gravando agora, tá, Raíssa? Pronto, já tem umas pessoas entrando. Beleza. Daqui a pouquinho eu faço a deixa. O Matheus costuma cortar o iniciozinho, Rai. Pronto, já temos 5 pessoas. A Bruna tá aí também. Oi, Bruna. Oi, Bruna, tudo bom? Muito obrigada aí por todo o trabalho de vocês. Estamos muito felizes de ter a Vetex aí como a nossa grande patrocinadora. Bom, a gente já tá com um pessoal forte aí, tá bom? Se quiser, já podemos começar aí com a apresentação. Boa palestra, gente. Obrigada, pessoal. Queria agradecer muito aí a presença de todos e todas. Já estamos no nosso último dia da nossa feira virtual de carreiras e oportunidades. E hoje é um dia maravilhoso, porque a gente tem aqui não somente a nossa Vetex, que é a nossa patrocinadora, conseguimos, né? Está aí nessa parceria. Muito obrigada a todos vocês, né? Queria agradecer em nome de toda a diretoria da Escola Politécnica, agradecer também a Vero Solution, que está proporcionando para a gente aí todo o suporte da plataforma, agradecer a nossa equipe de comunicação, do STI também, que é a nossa área de informática. Queria agradecer ao nosso designer, né? A todos os apoiadores também, patrocinadores e apoiadores da nossa feira, e também agradecer a nossa estrutura, né, de um modo geral, de alunos, professores, coordenadores, que estão enviando, né, seus alunos para estarem aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a todos os visitantes de fora da nossa UFRJ, de fora da nossa Escola Politécnica. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre mulheres na tecnologia e trouxemos nada mais, nada menos do que Raíssa Rotolo, da Vetex. Oi, Raíssa, tudo bem com você? Oi, Alice, tudo bem? E você? Joia. Então, vamos ver como é que foi sua trajetória de carreira. Estou aqui escondidinha, quietinha, Tá estou certo. apreciando aí você. Bom, depois, ao final, a gente tem que reservar um tempinho para o pessoal fazer algumas perguntas para você, tá, Raíssa, na Pode interação. deixar. Então, eu vejo aqui e passo para você e, conforme for, a gente vai fazendo as perguntas. Obrigada. Tá Pode contigo. deixar. Eu que agradeço. Muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na UFRJ, né, mesmo que virtualmente, falando com vocês, ainda mais em nome da Vetex, ainda mais em nome de um tema tão importante no dia a dia de todos, não só de nós mulheres. E, bom, antes de começar de falar qualquer coisa, eu acho que eu queria dividir com vocês o porquê de eu estar hoje aqui falando desse tema, né? Voltando em janeiro desse ano, quando nada de pandemia tinha acontecido, quando eu ainda estava indo para o escritório em Botafogo, que é muito lindo, e eu estou morrendo de saudades. E imagino que todo mundo aqui que conhece, a Bruna que está assistindo também. Eu estava conversando numa semana com a Denise, né, que é uma Product Manager também da Vetex e trabalha comigo. E ela estava se estruturando para falar um pouco sobre mulheres na tecnologia na empresa de um parceiro da Vetex, de uma agência parceira da Vetex. E aí a gente estava discutindo sobre as coisas que ela podia falar, sobre as histórias que ela podia contar, e aí a gente parou todo esse processo para refletir do porquê que a gente não tinha feito X ou Y escolha na carreira, né? Por que a gente estava ali onde a gente estava e por que a gente tinha passado por tudo que a gente já passou e não escolheu outras coisas que a gente também tinha vontade, mas a gente acabou não guiando, não tocando, não investindo energia naquele projeto. E foi justamente por isso que eu estou aqui falando com vocês, porque a gente percebeu que o que faltou na trajetória para a gente fazer escolhas ainda mais disruptivas do que as que a gente já tinha feito, né, por sermos duas engenheiras, por sermos duas mulheres já trabalhando dentro de uma companhia de tecnologia, foi justamente a referência, o exemplo, a possibilidade de, ao longo da nossa formação, da nossa infância, de toda a nossa trajetória, ter encontrado mulheres, ter visto mulheres em situações que a gente um dia almejou,
mas deixou para lá, não concretizou, não fez um movimento sequer naquela direção. E por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre esse tema, porque eu espero que isso um dia deixe de existir. Bom, e aí agora eu acho que eu tenho mais espaço para me apresentar, né? Porque eu queria fazer essa colocação mais importante primeiro. Eu sou engenheira de produção, né? Eu já dei um spoiler, formada aqui da FRJ também, e com praticamente o título do MBA de Marketing. Falta só o meu projeto de conclusão, também da UFRJ. E ao longo da minha graduação, eu me envolvi em muitas iniciativas, eu fiquei um pouquinho mais de 2 anos na Fluxo, eu participei de vários projetos com a Alice, de monitoria, o grupo de novos negócios. Então, todas essas experiências e esses grupos que eu fiz parte foram bastante importantes para mim ao longo da graduação. E também, né, no meu lado pessoal, aí eu coloquei que eu sou praticante de yoga e estudante de violino, e eu sou apaixonada por cultura organizacional, que foi até o tema do meu TCC. E aí, assim, voltando aí nessa reflexão de antes, né, do exemplo, né, das referências que não fizeram eu e a Denise e tantas outras mulheres fazerem determinadas escolhas, uma das coisas que eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo, e felizmente eu tenho a oportunidade de fazer, é trabalhar numa empresa de tecnologia, né? E assim, isso me lembra uma história que eu encontrei uma vez, né, voltando de um voo em São Paulo, uma caloura minha, a Ana Acra, ela hoje é Product Manager no Nubank também, e a gente se encontrou, na época ela trabalhava na Stone, a gente se encontrou e no voo, já era bem tarde, Santos Dumont estava quase, a gente resolveu dividir um Uber para voltar para casa e poder conversar um pouco. E a gente conversando, né, sobre o que a gente já tinha feito até ali, né, na nossa carreira e onde a gente estava. Na época eu não trabalhava ainda, né, com produto na Vetex, eu estava em área de negócio. E aí a gente se pegou assim encantadas e surpresas, falando de, poxa, quão espantoso era, apesar de formação em engenharia, a gente nunca ter se imaginado numa empresa de tecnologia de verdade, né? E a gente era muito feliz naquele momento por fazer parte. E isso é algo assim que me provoca muito, porque nós temos, né, a condição, nós temos a competência para fazer, e por que até então a gente não tinha imaginado isso? Por que era um espanto, uma surpresa, por mais que positiva, nós duas estamos dividindo aquele pensamento. Bom, eu que já tinha passado por algumas áreas na Vetex, bom, dividindo aí um pouco com vocês como foi essa trajetória como estudante de engenharia, a porta que se abriu primeiro para mim na Vetex foi na área financeira, que estava sendo estruturada, um caminho, né, do mercado financeiro é muito comum também para o curso de engenharia de produção, e aí eu fiquei bastante tempo como estagiária da área de finanças, até que eu tive a oportunidade de começar a tocar uma área de operações voltada para toda a parte de growth da Vetex, hoje a área até Growth Operations, não mais Sales Operations, e dessas 3 pessoas aí que eu tinha contratado no começo, hoje eu acho que já deve ter umas 20 na área, e em seguida eu passei para trabalhar diretamente com o lançamento de uma solução nova da Vetex no mercado. E aí, assim, é muito engraçado, é muito curioso, porque eu fiz toda essa trajetória, né? Eu moldei meus conhecimentos e minhas experiências como engenheira de produção e de todas as outras coisas que eu fiz na graduação para atuar em finanças, em operações, em vendas e dentro de uma empresa de tecnologia. E ainda assim, eu não me via e não tinha me colocado direcionada a atuar diretamente na tecnologia, no desenvolvimento do produto. Eu não era engenheira de software, não era desenvolvedora, né? Nunca fui, apesar de saber programar Python, como muitos dos estudantes de engenharia da FRJ. Não sei se essa ainda é a linguagem que ensina, mas eu nunca pensei, né? Eu sou da área de negócios, eu até estou em empresa de tecnologia, mas não, a minha formação não é de tech. É engraçado como esse estigma vai pairando ali, você vai criando um bloqueio falso da situação.
E aí, em quase 5 anos de empresa, só no último, né, só em janeiro desse ano, que coincide também quando eu estava conversando com a Denise, só em janeiro desse ano é que eu me vi dentro do time de tecnologia da Vetex, de fato, trabalhando com desenvolvimento de produto, trabalhando ao lado de engenheiros de software e de product designers, data engineers, e quem trabalha com back-end, quem trabalha com front-end. E por quê, né? Porque depois de todo esse tempo, tudo bem, a estrutura da Vetex era diferente, ainda não tinha tanto espaço, mas porque por tanto tempo eu não me vi ali, ao lado daqueles engenheiros, e eu me vi não diminuindo de forma alguma, foi uma experiência muito importante para mim também. Mas eu me via, não, eu estou preparada para a área de negócios, e não conseguia romper essa barreira de me pôr, de me colocar e de me mostrar como alguém que estaria apta àquilo ali. E eu sabia, né? Eu sabia que eu tinha competência para estar naquela posição. O papel de Product Manager, ele não era oficializado na Vetex como é hoje, ele era distribuído em alguns outros papéis e levava outro nome, mas eu sabia já que existiam pessoas que atuavam com esse tipo de conhecimento. E exatamente, assim, o curioso também é que é um papel que é bem similar a muitas coisas que eu desenvolvi na graduação, até próprias experiências que eu tive na Fluxo e ensinamentos, né, que eu tive durante a graduação de engenharia. Alguns meses mesmo, eu estava aplicando um modelo de metodologia da pesquisa, né, que eu fui monitora ao lado da Alice muito tempo, numa survey que a gente fez com alguns clientes da Vetex em prol do produto que eu estou desenvolvendo. E eu sabia de tudo isso, eu sabia que existia esse papel de PM nas empresas de tecnologia, eu sabia que a Vetex precisava disso, mas eu só fiz esse movimento com a minha carreira quando uma outra mulher, conversando comigo e entendendo tudo que eu já tinha desenvolvido na área de negócios e o meu perfil e as minhas ambições de carreira, virou e falou assim, poxa, por que você não vem para o time de produto? Ela era uma das poucas engenheiras do time de produto. Ela hoje não está mais na Vetex, infelizmente. E ela falou para mim, poxa, por que você não vem no time de produto? Por que você não vem trabalhar com a gente? Tem tanta coisa que você teve experiência e precisa agregar nessa frente, e a gente não tem ninguém aqui dentro com isso. E, ao mesmo tempo, poxa, você é uma engenheira, você estuda programação, você consegue tranquilamente articular com os temas do dia a dia do papel de um Product Manager. Então, eu precisei desse empurrão, eu precisei de alguém abrir as portas para mim, dela mostrar, dela abrir a minha cabeça para reconhecer o que eu já sabia, no fundo, e nunca tinha imposto isso como uma decisão, como direcionado a minha carreira para isso propositalmente. E, inclusive, ela também colocou a Denise, né, que eu estava contando no começo para vocês, como a pessoa que ia me receber nessa carreira de produto, que ia ver eu executando as primeiras coisas e ia estar ali oficialmente para tirar minhas dúvidas, para me dar a mão, para explicar o que ela fazia, e eu ia me ajustando a essa nova rotina. Então, só quando eu tive essa rede, né, esse apoio, esse reconhecimento e esse apoio de outras mulheres, é que eu reconheci algo que eu já sabia há muito tempo. E isso me lembra um pouco um tema, né, que a gente está familiarizado em alguns aspectos e outros ainda não, que é o da síndrome da impostora e de como a gente às vezes não reconhece o que a gente é e o que a gente tem capacidade de fazer. Eu lembro até essa mesma Ana, essa engenheira que falou, Raíssa, você tem que vir para o time de produto. Uma vez a gente fez uma reunião com mulheres na Vetex, para começar uma iniciativa que hoje é oficial, eu vou contar um pouco mais para frente para vocês. E ela falou para mim, e ela estava apresentando as pessoas e falando, né, dos talentos de diferentes pessoas ali, e aí ela foi e falou assim, Raíssa toca violino. E na mesma hora eu parei e pensei, tipo, não, eu não toco violino, eu estou aprendendo. E assim, eu realmente estava aprendendo, eu ainda estou aprendendo, violino é um instrumento super difícil, e eu comecei super tarde, e não faz parte também do maior tempo que eu dedico à minha vida, é um lazer, é um hobby. Mas perto das outras pessoas que não tocam, que nunca estudaram, que nunca não sabem nem segurar o arco, eu toco violino. Por que eu estava aprendendo? Por que eu tinha essa necessidade de diminuir, de me colocar nessa posição
que tantas outras mulheres se colocam muitas vezes. Eu acho que muitas de vocês devem estar pensando nas situações onde vocês foram receber um elogio e não aceitaram. É só de eu contar para vocês, já estou lembrando outra história, mas eu contei muita história, eu vou deixar vocês imaginarem as de vocês. Ou quando vocês viram uma vaga, uma oportunidade, e vocês identificaram 3 requisitos que vocês não eram tão boas assim, ou nunca tiveram uma chance de... Vocês acham, né, que não eram tão boas assim, ou nunca tiveram uma chance de executar no dia a dia, na prática, o que aquela função estava trazendo. Quantas vezes vocês disseram que não sabiam? Ou nessa mesma linha, né, a própria Ana fala, ela é engenheira de dados, e na verdade ela é data scientist, mas também trabalha como engenheira de dados. E aí ela falou que no começo, quando ela começou a trabalhar com isso, eu falava, você sabe programar? Ela dizia, não sei programar. Só que aí ela depois viu as pessoas no time, na equipe dela, os homens na equipe dela que diziam que sabiam programar, e eles sabiam menos que ela. E ela falou assim, não, peraí, eu sei programar também. E hoje eu também faço essa reflexão. Eu nunca atuei como desenvolvedora, eu não sou desenvolvedora, nem engenheira de software, nem nada disso. Mas eu sei programar, eu aprendi a programar na universidade, eu fiz 2 disciplinas de programação. E perto de quem nunca teve contato com isso, eu ainda tenho como ensinar, eu tenho que ensinar sobre. Então, eu quero trazer aqui com diferentes exemplos, em diferentes situações meus e de outras pessoas, a reflexão do que você está ignorando que você sabe fazer, o que você está ignorando que você tem vontade de aprender e acha que não tem chance de conseguir. Porque quando você recebe um elogio sobre o seu estilo, ou sobre um conteúdo que você produziu na internet, uma foto bonita que você postou, muitas vezes você tende a agradecer e diminuir. Não, mas foi tão fácil. Não, mas isso eu achei por acaso numa promoção. Por quê? Por que isso acontece, né, com a gente? Porque, como eu estava falando no começo, muitas vezes falta uma referência. Muitas vezes falta a gente enxergar que aquilo ali também pode ser uma possibilidade para a gente, que a gente tem o potencial e a condição, né, de fazer aquela escolha, de que aquilo também está no nosso horizonte. A Bruna foi muito sensível de dar uma sugestão lá no começo, no slide onde eu falo que nunca imaginei que trabalharia numa empresa de tecnologia, de botar um foguete no slide, eu não sei quem reparou, porque eu dividi com ela, quando a gente estava conversando sobre essa apresentação, um texto que eu escrevi e que eu começava falando que eu sempre quis ser, né, que eu sempre não, mas quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser astronauta. E aí um dia eu simplesmente parei de dizer, e eu nunca fiz absolutamente nenhum movimento para ser astronauta, eu nunca conheci a NASA, eu zero entendo, né? Zero não, porque eu fiz engenharia, então eu consigo entender muita coisa disso. Uma pessoa que pode ser minimamente considerada entendida desse campo. E por quê? Porque um dia eu esqueci e abandonei e deixei para lá. Tudo bem, tem coisa que... Ideia de criança, mas eu não acho que seja. Eu não acho que seja, porque se aquela vontade um dia surgiu, e se eu tivesse visto na TV ou numa revista ou no jornal uma mulher vestida de astronauta, e se eu tivesse tido a oportunidade na escola de ter contato com isso, e aí a gente também não precisa entrar no viés também da questão social do país, nem nada disso, né? A gente sabe que não é a mesma coisa do que quem está nos Estados Unidos, por exemplo, mas a questão da mulher é ainda mais distante, porque, felizmente, eu acho que hoje a gente já fala mais disso e tem mais consciência, mas os brinquedos de menino e menina, antigamente, ainda era uma coisa que passava totalmente despercebido. E o Lego, as coisas de montar, né, o aviãozinho, não faziam parte dos brinquedos que eu recebia, que eu ganhava de presente da minha família. Então, sem uma referência, é impossível a gente entender que, às vezes, aquele desejo que surgiu, ele é possível, né? E aí a gente só esquece, não é falta de vontade. Ele acaba... E como que a gente faz, né, para essas referências elas se tornarem mais sólidas, para essas referências começarem a se multiplicar aos nossos olhos, para mais mulheres darem esse passo à frente, falarem sobre isso e fortalecerem essas novas mulheres que estão vindo, né?
a partir de movimentos, da união, da conexão. Então, a gente tem uma série de grupos, né, que a Vetex apoia e que eu faço parte, as outras mulheres da Vetex fazem parte, que ajudam essas mulheres a se conectar, a trocar experiência, a apoiar umas às outras. Aí a gente está vendo uma foto do encerramento de um encontro que a gente fez do Mulheres de Produto, acho que há quase 2 anos, no nosso escritório do Rio, onde a gente reuniu, né, mulheres da tecnologia que trabalham com produto no Rio de Janeiro para falar sobre as dificuldades, né, do dia a dia. E não é só sobre as questões da mulher, é dividir o conhecimento técnico também, as experiências, que muitas vezes o que cobram da gente é muito maior do que cobram de um homem, né, para dar o mesmo reconhecimento. Muitas vezes a gente, na verdade, faz mais e recebe um reconhecimento menor. E por essa troca, por dar espaço para essas mulheres, por elas estarem ali palestrando, por elas estarem ali ensinando, a gente está ajudando a fortalecer a carreira delas, a fortalecer a imagem delas, fazer com que outras mulheres as escutem e que naqueles momentos que às vezes ela duvidar da capacidade dela, ela lembre que ela vai encontrar uma rede de apoio, que ela, na verdade, ela já soube disso. Um dia ela só precisa relembrar, ou que ela conhece 2 a 3 outras mulheres para as quais ela pode livremente pedir ajuda e elas vão estender a mão e vão explicar, e vão falar, e vão ensinar para ela o que ela estiver precisando aprender. Essa rede de segurança, ela é muito importante e é ela que vai fazer a gente ter no futuro, né, conseguir evoluir e construir ambientes mais acolhedores, ambientes mais igualitários, ambientes onde as mulheres elas podem, né, sem estar se sentindo testadas ou provadas ou observadas, ao menos deixar o talento delas florescer, né, deixar o talento delas impactar. E aí esses grupos, eles vão criar, né? Eles vão criar novas referências para inspirar cada vez mais mulheres. Eu me lembro também, deixa eu ver se tem um negocinho aqui. Eu me lembro também de quando a gente recebeu no escritório da Vetex o grupo do Inspiring Girls. Eu não sei se alguém aqui já conhece, essa é uma ONG, na verdade, global, e aí ela tem umas iniciativas regionais. Eu participei, como alguém que atuou no dia desse evento, mas eu também não tenho muitas informações porque eu não fui da organização em si, mas consistiu em a gente levar no nosso escritório algumas mulheres para adolescentes da rede pública do Rio para conhecer, para saber como é que é o trabalho de mulheres na tecnologia, para visitar o escritório, ver onde a gente senta, o que a gente faz no nosso dia a dia. E por esse pequeno movimento, né? Eu vou contar uma coisa. Tem uma designer que estava até nessa foto aqui, a Tainá, ela está ali no cantinho. Ela deu uma explicação muito legal para as meninas, né? Para essas alunas. Elas tinham em torno de 12 a 14 anos, mais ou menos. Ela estava explicando o que uma product designer fazia, né? O que um web designer fazia ali na Vetex. E aí ela foi dar um exemplo de uma das coisas que o designer tem que se preocupar. E aí ela usou o Instagram, e aí ela falou assim, sabe quando você está no Instagram, o botão do Instagram é até polêmico, sabe quando você está no Instagram e você procura um botão de uma ação que você quer fazer e não é óbvio, né? Você acaba clicando no lugar errado, ou não, quando é muito intuitivo e você quer dar um like, ou você quer abrir aquela foto, passar para o lado, e é muito fácil, você entende rapidamente o que é para fazer, sem estar escrito ali e perguntando, e com manual. É esse o trabalho do designer, ele tem que cuidar que a experiência do usuário, ao longo das ações que ele quer tomar no produto digital, sejam fluidas, sejam intuitivas, e sejam livres, né? sem atrito. E aí tinha uma aluna na plateia que imediatamente o olho dela brilhou vendo a Tainá falar. Ela tinha características físicas parecidas com a da Tainá, e ela jamais deve ter imaginado que era a profissão de alguém, de muito menos de uma mulher, cuidar para que algo que fazia parte do dia a dia dela, da família, dos amigos, fosse intuitivo, fosse né, funcionasse bem. E aí o olhinho dela brilhou assim. Então, essa referência, essa inspiração é que a gente tem que cultivar
uma nas outras, por meio desses grupos, por meio dessas ações, como, por exemplo, o Woman Digital, que foi um curso de formação em analista de e-commerce para recém-formadas ou universitárias que a VTEX apoiou. E quando acabou, né, nós funcionárias fomos professoras, quando o curso acabou, a gente recebeu o feedback de várias alunas que elas tinham conseguido passar em processo seletivo de áreas ligadas a e-commerce e tecnologia por causa dos conhecimentos que elas tiveram no curso e elas puderam aplicar no processo seletivo e validar com a certificação do curso. E isso, assim, isso é incrível. O olhinho brilhando, a porta que se abriu, isso é incrível e isso nos leva em lugares que a gente nunca tinha imaginado estar e que a gente achou que não seria possível conseguir muitas vezes. E aí a única forma, né, da gente mudar, da gente se ver em mais lugares, da gente ou atuando aonde quer que a gente queira, é que se a gente se apoiar, se a gente criar um ambiente melhor, se a gente diminuir todas as barreiras que eu já vivi, que a Alice já viveu, que as outras mulheres que vão vir depois de mim, elas vivam menos. A gente estenda a mão e faça elas chegarem mais rápido onde a gente teve que fazer tanto esforço para chegar. Então, esse é o caminho, né? E é muito do que hoje, enquanto alguém na tecnologia que não rompeu todas as barreiras que queria, ou sabe as barreiras que queria romper, mas rompeu algumas, é isso que eu vivo no meu dia a dia. Além de construir produto, eu quero construir um ambiente mais apropriado para as próximas mulheres, e eu quero ver várias de vocês aqui atuando na tecnologia, em qualquer frente que vocês quiserem, independente se vocês são mulheres, se vocês onde vocês nasceram, em que formação que você teve, com quantos anos você está, tudo é possível. E para fechar, eu queria deixar, antes da gente abrir para perguntas, 2 indicações, assim, imagino que algumas pessoas aqui já até conheçam, de um filme, né, que em português acho que é Estrelas Além do Tempo, e esse livro que a Mamanda, eu sempre me enrolo para falar o nome dela, nem sei se falei certo, que eu li, que eu assisti esse filme, eles são muito inspiradores, né, são fáceis de encontrar, não é nada não popular, e eu tenho certeza que vai dizer muito sobre o que eu dividi aqui, que vocês vão se identificar, que vocês vão ler e falar, caramba, eu passei por isso e eu não tinha percebido, e muito dessa rede de apoio, né, que eu falei, e como é bom saber contar, como é bom saber que eu tenho alguém seguro para dividir, que pode me orientar, ou pode simplesmente me ouvir sem me julgar. Nesse filme Estrelas Além do Tempo, vocês também vão ver o quanto essas 3 mulheres negras conseguiram romper barreiras na NASA, na vida e na carreira delas, numa época ainda mais difícil, com o apoio uma das outras, com a amizade, com a força que elas dividiam uma com as outras. Eu acho que era isso que eu queria dividir, porque eu quero deixar bastante